Hoje, a lição nossa é essa: o perdão de Deus. Ninguém é perfeito. Ninguém. Porque nós somos seres humanos. Todos nós somos fracos, de algumas formas. Cada um tem as suas fraquezas. As fraquezas suas, talvez eu não tenha. As fraquezas minhas, talvez você não tenha. Mas de alguma forma, todos nós somos pecadores. O próprio Jesus disse que somente um é bom. Aquele que nos criou. Mateus 19, versículo 17. Não vamos estar lendo essas passagens. Se você quiser anotar as passagens e tudo para ler depois, ótimo. Se você quiser que eu te mande esse sermão por e-mail, me passe por escrito o seu endereço de e-mail. Eu te mando uma cópia desse sermão para você estudar também. Mas somente um é bom. E eu sei que não sou eu, não. E você também sabe que não é você. Todos nós pecamos. Deus nos incentivou: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, versículo 16, que nós acabamos de ler. Porém, nenhum ser humano consegue viver sem pecado. 1 João 1, versículos 8 e 10 dizem claramente que se nós achamos que não pecamos, então estamos chamando de Deus mentiroso e nós estamos nos enganando. Cada um peca de um jeito. Então, cada um de nós precisa se arrepender sempre. Até Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou feio. Mandou matar um homem. Pegou a mulher do homem para si mesmo. Ele pecou feio, foi perdoado. Porém, teve que sofrer as consequências do seu pecado. Segundo Samuel 11, versículo 1 até o capítulo 12, versículo 25. Uns 2 capítulos aí que nós precisamos ler muitas vezes, engolir espiritualmente, né? Pensar muito bem naquilo e reconhecer que Deus nos perdoa sim, se nós nos arrependemos, se nós tentamos corrigir aquele erro, se nós devolvemos aquilo que nós tiramos, se nós fazemos o possível para repor aquilo que nós fizemos de errado, Ele nos perdoa. Mas ainda assim nós sofremos consequências de nossos pecados. Alguém que vive uma vida sexualmente ilícita pode pegar AIDS, HIV. E então assim, esta pessoa pode se arrepender, pode chegar até Deus, ser perdoado o seu pecado, mas não vai tirar HIV não. Vai continuar com aquelas consequências. E muitos outros exemplos que a gente poderia dar. Agora o apóstolo Paulo admitiu o seu estado pecador em Filipenses 3, versículo 12, quando ele disse: não que eu tenha já obtido a perfeição. Ele reconheceu: eu não sou perfeito. E lamentou o seu pecado em Romanos 7, versículo de 7 a 25. Eu sou pior dos pecadores. E muitas vezes eu sinto a mesma coisa.
Porque quando eu tenho uma atitude errada, faço uma coisa errada, não faço aquilo que deveria, eu sinto na pele, eu sinto no coração o meu pecado. Este mesmo apóstolo Paulo, então, repreendeu o apóstolo Pedro pelo seu pecado em Gálatas 2, versículos de 11 a 14. Chamou a atenção: apóstolo Pedro, você pecou. Se os apóstolos pecaram, seguindo de perto Jesus Cristo, quem sou eu? Ananias e Safira pecam por tentar esconder uma parte da venda de um terreno e afirmaram que estavam dando tudo na coleta da igreja. Mas se eles tivessem dado somente uma parte, não seria pecado. Não seria. Era para eles, né? O terreno era deles. Eles poderiam vender uma parte, dar uma parte daquilo. Mas eles venderam e então disseram: nós estamos dando tudo. Mas não estava, não. Mentiram, pecaram. E o que aconteceu com eles? Morreram. Deus nos criou e sabe que nós somos imperfeitos. Tiago 3, versículo 2 diz: todos nós tropeçamos em muitas coisas. Quantos? Todos nós. Todos nós tropeçamos, caímos em muitas coisas. Homens justos são feitos perfeitos. Hebreus 12, versículo 23. Somente através de Jesus. Mas olhe, homens justos, quer dizer, aqueles que estão tentando seguir a Deus. Justos sim, perfeitos não. Pessoas tentando fazer aquilo que é certo. São feitos perfeitos. Ele sabia disso antes de nos criar. Já sabia desde o início de todos os tempos que nós iríamos pecar. E já planejou um jeito de nos perdoar e nos aceitar. 1 Pedro 1, versículo 17 a 21, que nós acabamos de ler aqui. Deus sabia desde o início, já tinha planejado tudo. Nos últimos anos eu tenho lido a palavra e vendo como Deus estava olhando para você, olhando para mim, e como Ele estava preparando tudo todinho, para que tudo mesmo acontecesse na hora certa. Jesus nasceu na hora certa. Tiago 4, versículo 4. Mas isto porque Deus tinha planejado desde o início dos tempos. Não é Tiago, é Gálatas, desculpe. Gálatas 4, 4. Mas Ele planejou, conhecia os corações de todos. E então Jesus, quando Ele estava vivendo aqui, fez de tudo para cumprir aquilo. E essa leitura que foi feita agora, ninguém tira a minha vida. Eu, espontaneamente, eu dou. João 10. Ele deu. Chegaram e queriam, então, levar Ele à força. Ele disse, não é necessário não. Estou aqui. Estou lá pregando todo dia. Cadê vocês? Né? Tudo todinho foi plano de Deus para você e eu herdarmos perdão e a vida eterna. Se alguém
corresse em frente de você, quando alguém estava te atacando com faca, e se essa pessoa levasse uma facada e morresse, e você, ficasse vivo, como que você sentiria para com essa pessoa? Essa pessoa é Jesus. Porque Ele espontaneamente foi à cruz, por causa do plano do Pai. Ele já fez a parte dele, de nos incentivar ao perdão. Deus é amor. Não tem palavra melhor de descrever o Criador e sustentador de todos nós. 1 João 4, versículos 8 e 16. Deus é amor. Ele enviou seu Filho para derramar o seu sangue, que é necessário para nosso perdão e a nossa salvação. Ninguém pode ser salvo e perdoado sem o sangue de Jesus. Hebreus 10, de 1 a 39. Ele disse: arrependa-se e volte para o seu primeiro amor. Apocalipse 2, versículos de 1 a 7. Agora, quando nós nos arrependemos e voltamos, há consequências. Às vezes nós já nos enfiamos no meio de pecado. Entramos num casamento ilícito que não poderíamos entrar. E aí? O que nós devemos fazer? Devemos nos arrepender e sair do pecado. Se procurarmos por Ele, acharemos. Eu tenho muitas passagens aqui, que falam deste assunto. Se procurarmos por Ele, acharemos. Promessa do Senhor, desde Deuteronômio até Atos e muitos outros. Ele espera que nós nos arrependamos e obedeçamos a Ele. Ele espera, Ele quer, Ele está ali, aplaudindo quando nós nos arrependemos e voltamos a Ele. Ele chora de alegria quando nós fazemos isto. Ele é o propósito de toda disciplina da igreja. Quantas vezes que os presbíteros e os outros irmãos temos corrido atrás para ajudar irmãos a saírem do seu pecado. Este é o propósito. Da pessoa se arrepender, sair do pecado, ganhar a vida eterna e honrar o nome de Deus e o sangue de Jesus Cristo. Não é do jeito que eu quero, e sim do jeito que Ele quer. Temos que ver em tudo o que a palavra dele nos diz. Uma coisa que você vai ouvir sempre nesta igreja é isso. Eu já ouvi isso hoje. Aqui na igreja de Jesus, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, tem muitas descrições, mas nós seguimos isto aqui. E ponto final. Nada mais e nada menos. É a palavra do Senhor que nos guia. Em Hebreus 7, versículo 19, se revoga a anterior ordenança, a velha lei, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Hebreus 7 e 19. Mas tem muitas igrejas, muitos grupos por aí, que estão pregando
Não, nós temos que obedecer à lei. Temos que voltar. Leia Gálatas, hein? Leia Gálatas, leia Efésios. Leia a palavra do Senhor para ver que aquilo foi simplesmente a sombra daquilo que é verdadeiro, que é Cristo. Estava nos indicando a Cristo, estava nos levando a Cristo, e chegando a Cristo para voltar para trás, estamos abrindo mão da graça de Deus, do perdão de nossos pecados. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1, versículo 25. Então, vamos considerar atentamente a lei perfeita, a lei de Cristo, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele viveu, aquilo que Ele passou para os apóstolos, que passaram para os outros, que chegou até a nós. Glória a Deus por isso aqui. Desde o início está dizendo, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Durante toda a velha lei, todo o Velho Testamento está dizendo, Ele vem, Ele vem, Ele vem. E então, como começa o Novo Testamento? Mateus e Lucas especificamente, mostrando como desde Adão até Jesus, houve um plano, e é Jesus. E então ele veio, ele viveu, eis o homem. Mateus, Marcos, Lucas e João, eis o homem, olha a Cristo, viva a Cristo. E então ele sobe, ele ascendeu, foi para cima. O pessoal olhando para ele, subindo na nuvem. Imagine você. Eu fico pensando, né? Hoje em dia, tem muita coisa, né, que os homens podem fazer, tal, que parecem estranhas, mas naquele dia, Jesus, o homem, Deus, levantou as mãos para abençoar o povo e de repente acendeu, foi para cima, foi levado. E então prometeu, ele vai voltar desse mesmo jeito. Daquele ponto para frente a Bíblia está dizendo o quê? Ele volta, ele volta. Prepare-se, ele volta. Viva segundo a vontade, arrependa-se dos seus pecados, para que sejam perdoados, porque Ele vem. Se você não está esperando Ele, se você não está preparado, prepare-se, porque pode ser agora, pode ser daqui a 10 mil anos. Tem muita gente, eu só tenho 63 anos, e alguns dias, né? Mas eu me lembro quando eu era neném, criancinha. As pessoas, né, ficaram um dia pensando, ele volta hoje, né? Então as pessoas, então me assustou. Eu como criança não sabia de nada, né? E então comecei a ler a palavra de Deus. E então 12 de 2012, às 12h12, eles disseram, é a hora. Sabe onde eu estava nessa hora? Eu estava sentado lá na cadeira de um dentista, né? Mas quando eu cheguei lá, ele sabendo que eu sou cristão, porque todo mundo sabe, né? Glória a Deus. Mas ele me perguntou, o que você está achando? Tal. Eu disse, estou tranquilo. Eu duvido muito que nessa hora que algum homem disse que iria acontecer, eu duvido muito que aconteça nessa hora. Talvez amanhã, talvez depois. Mas 12, eu duvido muito. E eu disse, então vamos ler aqui em
né? Mateus 24. Resumi rapidinho, aí sem a Bíblia na mão. E então acabou, né? Eu saindo de lá, era mais que 12. E ele disse, eu acho que a gente precisa conversar. Eu disse, eu também. E já falei várias vezes, vamos sentar e conversar sobre aquilo. Infelizmente até agora não, mas vou continuar tentando. Rapidinho aqui então, para terminar a outra metade. O plano dele para perdoar o não cristão, então você está aqui hoje. Se não fez essas coisas ainda, que vamos ler aqui, se não fez essas coisas ainda, precisa fazer logo. Porque se Jesus voltar antes de você fazer, você está perdido. E não vai ser perdoado, não vai para o céu. Segundo a palavra dele. Primeiro, tem que ouvir de Cristo e da salvação. Várias passagens que diz nisto. Temos que crer que Jesus é o Filho de Deus. Que Ele é Deus na carne. Ele é o Senhor, aquele que manda. Ele é o Salvador, é aquele que salva. Temos que crer. E então temos que nos arrepender. Arrepender não é sentir mal. Começa por aí. Reconhecendo, eu errei, ou eu sou pecador. Então, sim, começa por reconhecer e sentir mal. Mas eu já senti muito mal sobre algumas coisas na vida que não me arrependi na hora. Eu demorei para me arrepender. Mas hoje estou arrependido. Vamos deixar para trás aquilo que nos separa dele. Temos que confessar Jesus como Filho de Deus, como Senhor, como Salvador. Temos que ser batizados para a remissão de nossos pecados. E muitas vezes eu ouço os irmãos dizendo, olha, esta pessoa quer estudar o batismo. Como é que é? Quer estudar o batismo? Ou quer estudar para o batismo? Não. Nós precisamos conhecer o Senhor. Precisamos nos aproximar do Senhor. Esta pessoa quer conhecer ao Senhor e a vontade dEle para a vida dela. É assim? Sim. O batismo é o último passo para entrar nele. O batismo, como diz lá em Romanos 6, é o sepultamento da velha pessoa para levantar a nova vida. E então, começou a nova vida, quando levanta das águas do batismo. Mas então tem que continuar fiel até a morte. Hebreus 3, 6, 19, Apocalipse 2, 10 e muitas outras passagens. Temos que ficar fiéis. Se depois do batismo, um dia a gente resolve desviar, então desviamos do Senhor e estamos perdidos de novo. Temos que nos arrepender, como foi falado lá no início. Quando o irmão peca e ficamos sabendo do pecado dele, nossa responsabilidade como igreja e como membros da família do Senhor, filhos de Deus, é trazer esta pessoa de volta ao perdão de Deus. Mateus 18, Gálatas 6, Tiago 5, tem várias passagens que nos ensinam. Traga esta pessoa de volta. Traga ela de volta ao Senhor. A igreja é extremamente importante porque é a família de Deus. Mas muito mais importante é aquele que faz que ela seja família. E precisamos reconhecer isso. Os exemplos bíblicos, né,
ou quando o irmão peca, e nós trazemos de volta, os exemplos bíblicos mostram este plano de Deus para perdoar o cristão que peca e ajudá-lo a voltar a Ele. Como Colossenses 1, versículo 28, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, encorajando todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito, completo em Cristo. Colossenses 1, 28. Pedro falou para Simão: o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fio de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Atos 8, de 18 a 24. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, de 8 a 10. E então confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5, versículos 15 e 16. Tem um irmão nesta congregação que sabe das minhas fraquezas. Já confessei, já oramos juntos, já choramos juntos. E você também precisa de uma dessas pessoas. Se você acha que não precisa, pense de novo. Porque ele diz que assim nós seremos curados. Sim, Ele nos perdoa quando pedimos perdão, mas se não temos ninguém para nos cobrar aquilo, não seremos curados. Porque somos seres humanos, fracos, precisando uns dos outros no Senhor. A decisão de obedecer e ser aceito por Deus é do pecador. Ele é chamado por Deus e pela igreja. Porém, quem faz a decisão final é o pecador. Nós chamamos, nós corremos atrás. Deus, desde o início, já estava correndo atrás. Mas cabe ao pecador se arrepender e voltar. Quando um pecador volta a Deus e pede perdão a Deus e à sua igreja, a responsabilidade então é da igreja de perdoá-lo, confortá-lo, aceitá-lo como Deus faz e ajudá-lo a se reintegrar à igreja. Caso contrário, o pecador arrependido pode ficar consumido por excessiva tristeza. Mateus 18, 15 a 20, 2 Coríntios 2 e outros. Então, vá e não peque mais. Mas quando pecar, arrependa-se, peça perdão e Deus vai dar. Agora nós vamos estar aqui na frente, os presbíteros e alguns dos irmãos mais maduros, para orar com quem precisar. Venha, se você precisa de uma oração da igreja para o seu bem-estar espiritual, enquanto nós levantamos e cantamos.